Mateus 6,5. Quem achou, diga amém. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, ó Lagoinha Deerfield, quando orares, entra no teu aposento. Existe um negócio com Deus, irmão, de porta fechada. Fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Pai, fala conosco no nome de Jesus. Essa é a tua palavra viva e eficaz. É que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. O tema da mensagem é pum. Quero ver se você vai continuar aplaudindo daqui a pouquinho. Paulo vai sempre advertir a respeito de um evangelho genuíno. Jesus sempre falou de um evangelho genuíno. E se existe um evangelho genuíno, existe um evangelho fake. E é sobre esse evangelho que eu condeno aqui hoje. Um evangelho que não tem nada a ver com a palavra, que tem mais a ver com o teu ego, que tem mais a ver com aquilo que você deseja, e não com aquilo que Deus deseja. Ei, irmão, eu sei que essa mensagem eu não vou nem exigir de você ser foguinho, mas que você saia daqui restaurado e com caráter transformado por Cristo. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, quando você for orar, largue a hipocrisia. O que é hipocrisia? É eu falar daquilo que eu não vivo. Eu falar sobre amar e não viver o amor. É eu falar sobre semente e não viver a semeadura. É eu falar sobre Cristo, mas não viver Cristo. Hoje é tanto isso que às vezes você pega Mateus 6 e você fala assim: tem algo histórico aqui, e tem mesmo, a oração do Pai Nosso. Mas antes da oração do Pai Nosso existe uma advertência que vem falar conosco o quê? Sobre uma vida fake, um evangelho fake, uma vida de mentiras. Qual é a vida de mentira? É eu falar sobre santidade e não viver santidade. Afinal de contas, eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Se você não vive, você não tem propriedade para falar sobre. Você precisa ser de carne e osso, irmão. Se pregamos sobre amor, vivamos o amor. Se pregamos sobre o pecado, que a gente combata o pecado. Ficou até difícil de conjugar esse verbo. Mas em nome de Jesus, essa máscara tem que cair hoje. Por que muitas pessoas se afastam do evangelho? Porque grandes líderes viram escândalo. E muitas vezes você fala assim: não olhe para o homem. Mas hoje eu quero pregar contra isso. Olhe para o homem sim. O seu pastor precisa ser um homem de caráter. O seu pastor precisa ser um exemplo. O seu pastor precisa ser um homem de Deus. Precisa ser um homem de uma só esposa. Precisa ter caráter. Olhe sim. Senão Paulo não ia dizer assim: sedes os meus imitadores, sedes os meus seguidores, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vou até liberar vocês. Pode deixar só o piano. Vou dar descanso para vocês hoje. E aqui ele fala: olha, então eu vou ensinar vocês. Porque a geração de hoje é uma geração que prioriza o externo e menospreza o secreto. Quer saber se você menospreza o secreto? É só você falar quanto tempo você ora por dia. É só você falar quantas pessoas você amou essa semana. Mais do que isso, não é só falar, é só agir. Não é ligar para a pessoa e falar assim: olha, eu estou sentindo sua falta. Não, vai lá buscar ela. Fala: hoje eu não saio da porta da sua casa enquanto você não for na igreja comigo. Sabe, a pessoa está cansada de ouvir falar de um evangelho. As pessoas estão procurando uma ação. Quem está comigo aqui no nome de Jesus? Olha para mim aqui no nome de Jesus. Eu sei que você está cansado, mas eu vim para liberar uma palavra rema sobre a tua vida. Então, aqui ele define um padrão. Qual o padrão? A oração do Pai Nosso. Diga comigo: eu não posso
falar daquilo que eu não vivo. Aqui se inicia um padrão de vida que Jesus ensina. A gente precisa orar para se parecer com Cristo. A gente precisa orar para ser um exemplo como Cristo foi. A gente precisa orar para Deus usar a gente com cura como Cristo foi usado. A gente precisa orar para ser verdadeiros crentes. Posso começar? Como que começa a oração do Pai Nosso? 1, 2, 3. Eu não posso dizer Pai se eu não me relaciono com Deus como filho. Se você teve um trauma paterno, provavelmente você está pegando esse trauma e está trazendo para o seu relacionamento com Deus. Você está olhando para uma pessoa que fez isso por anos. Eu sempre achei que Deus iria me abandonar, porque meu pai me abandonou. Segundo ponto, eu sempre achei que Jesus era um carrasco. Ele não é. Ele é amor. Ele é amor. Jesus não tem amor, Ele é o amor. Sabe, irmão, quando minha ficha caiu, quando eu estava desviado dentro da igreja, não se iluda, você corre risco de estar desviado de Deus dentro da igreja, fazendo tudo, atuando, servindo, fazendo, chegando no horário, mas distante da presença do Pai. Eu tinha um estúdio no centro de Belo Horizonte. Quem lembra da Praça 7? O chão todo quadriculadinho, Godoy. Eu lembro que eu estava afastado, ferido com a igreja. Quem já passou por um momento que você ficou ferido com a igreja? Ferido, teve gente que levantou até o pé lá atrás. Ferido com a igreja, mas Jesus não teve culpa de nada disso. Porque aonde tem gente, tem B.O. E naquele momento eu estava ferido, machucado. E eu lembro que eu não tinha filhos ainda, o Valtinho. E eu via um pai na Praça 7 segurando as mãos do filho. E aquela criança, como o meu filho. Hoje meu filho tem 3 anos de idade. Um shortinho, joelhinho à mostra, roupinha do Mickey. Aquela criança, mas uma criança como o meu filho, uma criança arteira. O que é uma criança arteira? Criança arteira não fica de mão dada com o pai, não aguenta. E eu olhando para aquele pai, eu tive uma experiência com Deus naquele momento. Porque eu olhava para a criança e aquela criança ficava puxando a mão do pai e saindo correndo na frente. Ela puxava a mão do pai e ela vibrava, ela pendurava. E num exato momento o pai não conseguiu segurar mais, disperso. Aquela criança puxa a mão e sai correndo. Mas estava na Praça 7, no chão da Praça 7, aquele piso quadriculado. Aquela criança cai com o joelhinho ralado, o cotovelo ralado. E o pai, naquele mesmo exato momento, pega aquela criança, levanta ela. Eu não vi ele batendo nela. A verdade é que quando os nossos filhos machucam, dói mais na gente do que neles. O pai abraçou e falou assim: o papai te ama. Naquele mesmo exato momento o Espírito Santo falou comigo: Diego, você está ferido, você está machucado, mas você escolheu caminhar sozinhos. Eu te dei minha mão, mas você quis puxar sua mão e ir do seu jeito. E é por isso que você caiu. Mas hoje, o mesmo que o Pai está fazendo, eu estou fazendo com você. Eu te levanto, eu te abraço, eu te beijo, eu te toco, eu te curo, eu te restauro. Porque quem é pai, ama. Quem é pai, sinta o abraço do Espírito Santo hoje. Você está em que nota? Vai para sol. Pai, meu Pai, meu papai, Abba, Pai. Deus não te fez para caminhar sozinho. Não dá certo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Uma vez que você conheceu o teu Pai celestial de verdade, todas as suas crises paternais terrenas vão cair por terra. Porque o teu Pai celestial não peca contra você. O teu Pai celestial, pelo contrário, Ele te levanta e te abraça. Vou te dar uma notícia.
Uma vez que você conheceu o teu Pai Celestial, você não presta nem para desviar. A tua vida jamais será a mesma. Uma vez que o Pai te tocou, você não presta para ficar distante da presença. Você se lascou se você entrou aqui hoje, porque hoje o Pai te pega, o Pai te toca, o Pai te transforma, o Pai te abraça. Você está lascado, irmão, aqui hoje. Eu sinto muito forte uma unção paternal aqui hoje. Muito forte. Eu prego para pessoas que talvez você via Deus a vida inteira como aquele carrasco. Deus corrige, assim como eu corrijo o Augusto. Mas o pai corrige o filho que ama. Mas Deus é muito mais amor do que correção. Deus te ama. Deus te ama. Pai nosso. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Eu não posso dizer Pai nosso se eu estou na igreja só preocupado com o meu umbigo. Você sabia que o evangelho de Jesus tem tudo a ver com quem está do seu lado? Irmão, deixa eu te falar um negócio. A igreja só está aberta porque você está aqui. Você não precisava ter igreja. Igreja é pra gente. Igreja é para você chegar aqui e ser reabastecido pela palavra. Igreja é para você chegar aqui e você ser abençoado pelo irmão que está do seu lado. Igreja é para você receber uma palavra como essa e ter a melhor semana da tua vida. Eu já estou pregando e liberando palavra profética aqui hoje. Igreja é para avivamento. Igreja é para ser transformado. Mas igreja não é para o egocentrismo. Eu sei que às vezes quando você fala assim, o pastor fala assim, olha para quem está do seu lado, você fala assim, ó. E eu não estou nem aí. Porque esse momento que Deus usa a sua boca para liberar palavras proféticas. Se o evangelho de Cristo, que fez algo na tua vida, não envolve e transforma quem está do seu lado, desculpe, você não vive o evangelho de Jesus. Você vive o evangelho fake. Você vive o evangelho mentiroso. Porque o evangelho não tem um lugar que Jesus passou e não tiveram vidas transformadas. Não houve um lugar que Jesus passou e houveram corações abertos que não foram movidos à presença de Deus. Irmão, que você não seja aquele irmão que quando olha para você fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Eu acho que a minha gagueira é culpa da Pati. Eu não gaguejei hora nenhuma, gente. Você pode dar glória a Deus aí? Aquela pessoa, você já viu crente chato? Se está do seu lado, disfarça. Que você olha para ele, bom dia, ele responde aquele bom dia pentecostal, você ó, bom dia, irmão, menos. O mundo não está interessado naquilo que você fala, ele está interessado naquilo que você vive. Evangelho fake é aquele evangelho que você prega sobre ter. Eu não estou gaguejando. Ter. E na hora de dar, você é omisso. Eu nunca vi uma árvore dando frutos e ela se alimenta. Tem uma criança gaguejando aí. Eu quero uma conversa com o pai dessa criança agora. Brutos, eu nunca vi uma árvore dando frutos para ela mesma se alimentar. Deus está te fazendo prosperar, não é para você mesmo, porque senão não teria propósito de evangelho genuíno. Deus só está te fazendo prosperar para você alcançar uma pessoa que precisa. E essa pessoa, quando prosperar, ela vai te alcançar também. Eu vivo hoje frutos de pessoas que eu semeei lá atrás, há 10 anos atrás, e hoje cresceram financeiramente. E elas me procuram e falam assim, pastor, eu quero honrar a sua vida, porque quando ninguém acreditou, você acreditou. Na verdade não tem nada a ver comigo, tem a ver com o evangelho que flui dentro de mim, como um rio. A gente não faz mais força para... Escute algo. Se você está fazendo força demais para gerar fruto, tem alguma coisa de errado com você. Porque gerar frutos e abençoar pessoas tem que ser algo natural para a gente. Abençoar vidas, é para isso que eu nasci, irmão. Não para ter, para ser. Hoje, a geração de hoje prioriza mais ter do que ser. Porque não entendeu que Deus chamou Abraão não para ter. Ele diz, ser tu uma bênção. É por isso que quando ele chega e fala assim, escolhe o lugar que se você quer. Vai lá, Ló. Escolhe o lugar que você quer. E Ló fala assim, eu quero o lugar que mais prospera. E Abraão falou assim, pode ir. Porque quem sabe o que é, não precisa ter para ser.
Aonde chega, prospera. Aonde chega, cresce. Eu libero sobre a tua vida hoje, irmão. Esse tempo de escassez vai embora hoje, na autoridade do nome de Jesus. Tem alguém com fé para isso? Eu vou repetir. Esse tempo de escassez vai embora hoje, na autoridade do nome de Jesus. Porque a partir de hoje, eu sinto como portas sendo abertas sobre a vida de pessoas aqui hoje. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a partir de hoje. Fala com ele pausadamente. Fala assim, ó: prepara. Quem pegou, pegou. Um novo tempo de Deus chegou sobre a tua vida. Você crê, Godoy? Um novo tempo de Deus chegou sobre a tua casa. Se você tem fé, não tem problema, eu tenho fé por você. Um novo tempo vai fluir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aplauda o nome do Senhor. Foge de crente mesquinho. Todo crente pão duro não tem nada. Pode olhar, as pessoas mais ricas são pessoas mão aberta. E você nem sabe que ela é rica, porque ela nem precisa de mostrar para mostrar. O coração dela já é rico. Pai nosso que estás no céu. Eu não posso falar que está no céu se eu estou na terra preocupado demais com bens materiais e não me preocupo com o reino celeste. Vamos falar de evangelho fake? Evangelho fake é aquele evangelho que diz para você: venha para a campanha do Vale do Sal, você vai sair, você vai ter carro, você vai ter... Irmão, o evangelho de Jesus não te promete nada, ele te promete renúncia e cruz. Desculpa. Como consequência de ter uma vida entregue ao altar do Senhor, você pode ter coisas, mas não é a prioridade. Posso te contar um segredo aqui? Quanto mais mão solta você for das coisas terrenas, mais Deus vai te dar. Você já notou que quem fica pensando demais em coisas terrenas não tem nada? Mas quem é solto fala assim: Deus é o meu ajudador. Deus vai dar, irmão. Sabe aquele momento que você passa por uma injustiça e você fala assim, ó, sem problema. Porque no reino, o evangelho genuíno, caráter vale muito mais do que reputação. Hoje pela manhã aconteceu algo muito triste. Eu vou abrir meu coração para vocês aqui, porque eu também erro. Tinha uma criancinha andando, gritando lá atrás. E eu falei assim: o diaconato me ajuda com a criança. E a criança era autista. Os pais levantaram e foram embora. Eu fiquei destruído com isso. Estou indo amanhã ligar para essa família para falar uma coisa: me perdoa, eu errei. Porque meu caráter não deixa. Eu não vou conseguir dormir direito essa noite. Porque reputação, deixa eu te falar uma coisa, poderiam muito bem eles ir embora e tudo bem. A igreja já está grande, não faz diferença. Mas não, o Espírito Santo falou comigo: você errou. E essa capa de pastor na minha vida não me impede de descer o degrau, se é que tem degrau, e falar com essa pessoa: eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, me perdoa. O que faz de você também se importar com o reino. O evangelho do reino do céu é o evangelho que você tem que abrir mão do teu caráter, se está prejudicando o nome de Deus. Fica no prejuízo, mas não manche o nome de Cristo. Fica no prejuízo, mas não deixa a tua vida ser um escândalo para ninguém. Está entendendo o que eu estou pregando aqui no nome de Jesus? Não é um evangelho modinha para pregar, mas eu vou pregar. Se você tem feito algo que tem manchado o nome de Cristo, pare agora, pelo amor de Deus. Porque a igreja tem dono, e o dono é Cristo. Pai nosso que estás no santificado. Eu não posso viver um evangelho fake. Eu não posso dizer santificado seja o teu nome, se eu como filho de Deus caminho em meio ao pecado. E aqui nós não estamos preparados para essa conversa, mas eu vou abrir o leque. A igreja é um lugar para todos. Eu vou dizer algumas coisas que você vai dizer glória a Deus. A igreja é o lugar do mentiroso. Você pode me ajudar? A igreja é o lugar do mentiroso, da prostituta, do crente caloteiro, do homossexual. A igreja é para todos. Nós amamos os pecadores, mas não concordamos com as práticas, e that's it. Mas nós precisamos amar. Nós não estamos preparados para receber todo tipo de gente.
E quando essa chave virar na igreja, você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe por quê? Nós somos imediatistas. Eu estou muito feliz que eu não estou gaguejando hoje, gente. Cara, nós somos imediatistas. O que é uma pessoa imediatista? Ela acha que aceitou Jesus num dia e no outro dia já chega aqui na igreja de terno e gravata, pregando desse jeito. Receba, receba, receba. De terno, gravata. Ei, irmão, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida em silêncio. É isso que faz com aquele que fumava não fuma mais. É isso que faz com aquele que mentia. Sabe qual é a sua diferença para aquele que é homossexual? Que o teu pecado é diferente do dele. E essa máscara sua está impedindo com que a gente veja. Mas eu creio em um Jesus que entra na vida de um homossexual e ele fala assim: eu abro mão disso pelo evangelho de Cristo Jesus. Eu creio num evangelho que entra na vida do caloteiro. Vou falar que entra na vida do caloteiro e você vai dizer glória a Deus. Quem sabe tem alguém aqui que está te devendo. Eu creio num evangelho. Que é isso? Vai com calma, varão protestudo. Eu creio no evangelho que entra na vida do crente caloteiro. Eu creio no evangelho que entra na vida de um adúltero. Eu creio no evangelho, irmão. Se o evangelho não transforma, a gente está perdendo tempo aqui. Eu creio num evangelho genuíno que gera transformação, mas é step by step. Não subestime Deus. Aprenda a respeitar o tempo de Deus. Você precisa entender que Deus não faz no seu tempo, Deus faz no tempo dele. Posso te contar um segredo? Vem como está. Continue vindo. Continue vindo. Quando você vê, você vai vendo Jesus transformando. Irmão, Jesus transformou até a mim. E Ele continua transformando. Todos os dias. Eu falo com Jesus: Jesus, eu acho que eu estou indo para um evangelho que não está sendo muito genuíno. Transforma meu coração de novo. E Jesus transforma. Ele me faz voltar à essência da adoração. Ele me faz voltar aos joelhos dobrados. Ele me faz voltar à essência do primeiro amor. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Mas pelo amor de Deus, entenda o que essa oração diz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Viva uma vida de santificação. Cutuca quem está do lado e fala assim: viva uma vida de santificação. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. No reino de Deus não tem democracia. Tem uma criança pentecostal que eu estou gostando. Irmão, até quando você vai ficar fazendo birrinha com Deus para Ele fazer o que você quer? Deus não vai abrir mão do que Ele tem para a tua vida para fazer o teu querer. Deus é rei. E rei governa do jeito dele. O que Deus está te pedindo para abrir mão e você não está conseguindo, irmão? Qual área da tua vida que precisa do toque de Jesus para você ser transformado? Esse reinado de Jesus só nos mostra uma coisa: o que importa no reino de Deus não é o meu eu, mas sim o que Deus quer para nós. Ah, pastor Diego, mas o meu livre-arbítrio. Irmão, fala para livre-arbítrio para Jonas. Não foi para onde Deus queria, voltou na barriga do peixe. Você vai fazer o que Deus quer sim, queira você ou não. Deus vai moldar você, e lá na frente você vai dizer assim: eu amadureci. Você quer saber quando você amadureceu? Quando você descobre. E você se lembra de coisas que você fazia há meses atrás e sente uma vergonha. Eu lembro de uma vez, eu estava lá em Londres, pesando 149 quilos. Eu subi num ônibus de 2 andares, com uma mochila nas costas. Moleque, eu ajoelhei no chão, no 2º andar, e brinquei.
Eu fiz assim, ó. Eu nunca vi um povo descer do segundo andar tão rápido pro primeiro andar. A porta passava 3 de uma vez. Quase fui preso. Eu tenho até uma suspeita que se eu passar o passaporte lá eu não entro. Ele olha para mim, hey buddy, are you from Pakistan? Eu olho para isso, irmão, mas me dá uma vergonha. Eu falo assim, Senhor, o Senhor trabalhou na minha vida. Eu amadureci. O ponto alto da O ponto alto do amadurecimento é quando você olha para trás e fala assim, que vergonha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Deixa Jesus te amadurecer. Abra a mão do teu reinado. Essa canção que eu compus foi sobre isso. Eu falei sobre me desconstrua. Mas sabe como é que eu estava nessa canção quando eu comecei a compor ela? Eu estava trabalhando na construção, lá em Boston, no frio, batendo picareta. Pá, pá. E eu comecei a falar, me desconstrua, Deus, para que me enchas mais. A tua presença é o que me satisfaz. Toma o meu coração, faz morada em mim, porque eu não consigo mais viver sem ti. Eu desaprendi. Os teus tempos mais difíceis serão os tempos de desconstrução, mas vai valer a pena, porque quando você desconstrói o teu altar, você deixa Deus construir um altar que é só dele, e aonde a vontade dele impera. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Venha a nós o teu, seja feita a tua. Você está preparado para Deus fazer a vontade dele na tua vida? Gente, e se amanhã ele tomar e tirar um tanto de gente que você achava que era amigo e não são amigos, e Deus fazer assim, ó. E se amanhã onde você trabalhar chegar para você e falar assim, tá demitido, você vai entender que Deus tem outra porta maior. Você vai entender que Deus tem amigos verdadeiros, porque Deus viu o que ninguém viu e ouviu o que ninguém ouviu. Ei, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, reine na tua vida e na tua casa, na tua família. Por mais que doa, agora, mas vai valer a pena. Eu vou orar. Eu oro para que essa semana Deus tire toda tranqueira da tua vida, incluindo namorado e noivo. Teve irmão que fez até assim, ó. Eu oro para que Deus desfaça sociedades que não agradam a Ele. Eu oro para que Deus feche portas que não edificam você mais. Eu oro para que essa semana você seja surpreendido pelo Espírito Santo, porque você vai entender que se Deus tirou é porque Ele tem coisa maior. Se Deus tirou é porque Ele tem coisa maior. Olha para quem está do seu lado, fala com voz de profeta, fala assim, Deus vai tirar. Eu fico vendo muitas pessoas assim, pastor, arrumei um homem de Deus, está transando todo dia. Antes era nascido na igreja, firme, e agora caiu no pecado. Que namoro de Deus é isso? Isso, irmão, essa é tranqueira. Pica o pé na bunda desse cara e vai viver a santidade em Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai amanhã. Depois de amanhã. Quando? Quando? Então por que você está preocupado e querendo ditar para Deus o tempo dele te dar algo? Eu não posso dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje se eu estou de todos os dias preocupado se Deus vai dar ou não. Olhe para mim é um absurdo minha filha olhar para mim e falar assim, papai, amanhã vai ter comida na mesa? Sua filha já fez essa afronta com você? Por quê? Sabe o quê? O que ela sabe? Eu vou prover. Por quê? Eu sou pai. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falava comigo sobre pessoas que têm problema com ansiedade. E aqui eu encerro essa pregação.
Você está preocupado se Deus vai prover ou não? Isso é uma afronta para Deus. Quando nós pecamos contra Deus? Quando a gente fica enchendo Ele de questionamentos. O que me faz duvidar de uma pessoa? A falta de conhecimento do mesmo. Você já viu aquela pessoa, Valtinho, que você fala assim: pode confiar, ele é meu amigo, ele vai prover, eu te garanto, ele não vai pisar na bola com você. Mas quando a gente fala, será que eu vou ter na mesa amanhã? Será que eu vou ter na mesa semana que vem? É a mesma coisa a gente dizer assim: eu não conheço o Deus que me chamou. Eu não sei se Ele vai prover. E na verdade a tua crise não é por você ser ruim do que faz, ou a sua mão de obra ser ruim. A tua crise é porque o teu relacionamento com Deus é um relacionamento fraco e não é um relacionamento genuíno. Porque quem conhece o Deus que serve está pronto para viver o novo, cujo que custar. E sabe de uma coisa: de nada terei falta, de nada terei falta. És o meu pastor. Fique de pé.